Olá. Ainda não. Ele não entrou. Ainda não. Já? Acho que agora sim. É, né? Tá um delayzinho aí, mas acho que agora a gente já pode dar o start. Não escutei a Natália, mas estou vendo aqui, acompanhando. Então, boa noite, Ju. Boa noite, vereadora, tudo Boa bem? noite. Acho que deve ter travado, né? Acho que travou. Acho que a internet da vereadora deve ter travado. Vamos aguardar um pouquinho.
Aê! Entramos? Aqui já. Acho que no Face ainda não. É. Mas eles estavam escutando, viu? É? Eles estavam escutando. É. Ah. Problemas técnicos. Podemos? Tá um delay. Então vamos lá. Acho que podemos começar. É. Então vamos. Ju, boa noite. Obrigada, viu? Por fazer esse bate-papo aqui do Café com Prosa, né? Mais um Café com Prosa do mandato. O último foi com a Aninha, da comunidade. Foi muito legal, foi bacana conversar com ela, que é conselheira tutelar, assistente social, a nossa amiga. E que bom que você também se dispôs a conversar um pouquinho com a gente sobre essa questão do isolamento, os cuidados com os pequenos, os principais desafios, né, nesse período como pais, para os pais das crianças, e principalmente com o B, que é pequenininho e tem síndrome de Down, e é todo um cuidado especial com ele. E que bom a gente fazer esse bate-papo. Bom, boa noite a todos. Bom, obrigada, né, pelo espaço que você está nos dando para poder falar, né, um pouquinho de tudo que está acontecendo, poder falar sobre a síndrome de Down, falar sobre a vida do nosso pequeno. Verdade. Eu quero primeiro aqui, Ju, vou cumprimentar algumas pessoas que já entraram para fazer parte, né, desse bate-papo. Que é o Cláudio, a Maria Santos, a Matheus, Mônica Bastos, boa noite, Luciano e Denise Gaia, a Edilene, Mila, Rodolfa, e todas as pessoas, Renata, todas as pessoas que estão, Marinilza, minha mãe, a Rubiana, Cláudio César, boa noite a todos que estão acompanhando esse bate-papo. E é isso mesmo, é uma conversa, porque um assunto tão importante, né, Ju? A gente sabe que é um assunto tão importante, e falar um pouquinho sem ter essa coisa, sem preconceito, sem essa coisa de medo, e estar aberta a conversar, a falar e ajudar outras pessoas também, né? Quantos pais têm essa... Você deve ter passado por isso, e isso é uma pergunta que eu quero fazer. Deve ter passado, a princípio, por como lidar, e agora, depois de abraçar isso, tem lidado tão bem e pode ajudar tantos pais, não é verdade? Então, essa é um pouquinho também... Por isso que a gente pensou em quando a gente falou em fazer esse bate-papo, eu acho tão importante, como professora, porque eu sei também dessa importância quando os pais participam, aceitam e tá junto, como a criança se desenvolve, né? Então, como professora, eu tenho esse olhar, e como vereadora também, na questão de políticas públicas, como é importante você ter políticas públicas que amparem também a situação. Então, legal, eu acho que vai ser muito bacana essa conversa. Com certeza. E realmente é muito importante mesmo, né? Eu acho que falta muito do poder público, né? Essa acolhida, né? Principalmente nos hospitais públicos, não só, né, nos hospitais públicos, eu acho que nos hospitais em geral, né? Eu senti muito isso, e eu acredito que 99,9% das mães sentiram isso quando saíram com os bebês, né, dos hospitais. Porque você sai com aquele pacotinho, né? A gente, como mãe, quando você sai do hospital com seu filho no braço, você já tem aquele receio, nossa,
como que vai ser, né? Você chegar em casa com um bebê, e ainda mais você tem um bebê com cuidados especiais, né? E você fica totalmente perdido, porque você fala, onde você vai procurar ajuda, né? Verdade. O que fazer? E, infelizmente, falta nesses hospitais profissionais que nos amparem, né? Que nos diga o que fazer, como fazer, quais são as etapas a percorrer. Então, falta sim, falta profissionais, falta do poder público. Eu acho que a gente já percorreu um grande caminho, a gente já conquistou muita coisa, mas a gente ainda está no começo da caminhada, né? Eu acho que ainda tem muita coisa a ser percorrida. Como na educação também, né, Ju? Sim. Como na educação também tem todo o trabalho em questão de inclusão, e que é muito importante para todas as crianças, você ter crianças, tem criança com autismo, tem criança com síndrome de Down, tem criança que usa cadeira de roda, tem várias, e somos diferentes de maneira geral, nós somos diferentes, e é importante que as crianças vejam essa diferença, respeitem as diferenças, se socializem, mas ainda tem um longo caminho a percorrer e trabalhar essas diferenças, porque a gente sabe que com cada criança você tem que trabalhar de uma maneira, tem criança que é mais tranquilo, tem criança que você tem que dar uma atenção mais especial, mas é saber lidar e também ter o amparo para isso, né? Porque, às vezes, eu, como professora, eu vejo exatamente isso. A gente tem a questão da inclusão e nós aceitamos e queremos essa inclusão, queremos o diferente, o diversificado na escola, mas precisamos ter o apoio também para que seja feito um bom trabalho. Não só colocar a criança lá dentro, né, Ju? E aí a criança que precisa de um cuidado maior, de uma atenção maior, não tenha. Então, realmente um longo caminho aí pela frente, como você falou, tanto da saúde quanto da educação e na sociedade em si, né? Porque o que a gente vê é que na sociedade é mudança de visão, essa mudança, esse olhar para o outro que é diferente de nós e que merece tanto respeito quanto qualquer pessoa. E foi através da Ju que eu apresentei três projetos de lei nesse caminho, mas a gente conversa um pouquinho mais dele para frente. Eu queria saber, Ju, assim, na questão do bate-papo, por exemplo, a gravidez, né, foi planejada, a Ju já tem a Morena, de 10 anos, né, que é da mesma idade da Catarina, minha filha, são amigas, somos amigas há muito tempo, a Morena e a Catarina também são amigas desde barriga, mas aí, a questão do Bernardo, foi planejado? Como que você descobriu assim, a gravidez do Bernardo? Como que foi? Conta um pouquinho. Então, a gravidez do Bernardo foi um planejado, não planejado. Porque, na realidade, nós pensávamos em ter outro filho, mas nós não imaginávamos que seria para aquele momento, né? E então nós levamos um susto, porque não estávamos imaginando que seria, né, rápido para aquele mês, né, de tão, né, enfim. E logo no primeiro morfológico nós já descobrimos que o Bernardo teria algum tipo de síndrome ou cardiopatia congênita. São poucas, né, assim, hoje... logo do primeiro morfológico que vocês fizeram. Sim. E hoje, né, eu convivendo com as mães, a gente sabe que são poucos diagnósticos que são dados já logo no começo da gravidez, né? A maioria das mães descobrem ao nascer. E infelizmente, assim, o diagnóstico foi me dado por uma infeliz de uma profissional que acabou com o meu, né, com o meu exame ali e me deu o diagnóstico da pior maneira possível.
E aí, logo na sequência, 2 dias após, eu marquei um outro morfológico, fiz com um outro médico, que me deu o diagnóstico de uma outra forma, de uma forma muito mais sutil e muito mais amorosa, né? E aí ele me disse que o Bernardo tinha uma alteração na translucência nucal, que era um indicativo, que era um marcador para uma possível síndrome ou uma cardiopatia congênita. E que a partir daí a gente teria que investigar. E aí nós deveríamos fazer alguns exames. Isso. E você fez os exames? Qual exame você fez? Enfim, qual depois o caminho que você percorreu? Então, ele nos apresentou 2 exames, né? Um que é a miniocentese, que é aquela agulha que você enfia na barriga, que vai até o útero, né? E tira o líquido amniótico. E o outro é um exame de sangue, que não é coberto pelo convênio médico, que é caríssimo, e não é um exame assim tão... não é tão invasivo e ele não é tão positivo para todas as para muitas síndromes, né? São poucas síndromes que ele tem resultados positivos. Eu decidi não fazer nenhum nem outro, né? Eu e o Paulo, nós conversamos, conversando com o meu pai também, e aí falei, poxa, independente de como vier, é nosso filho, vai ser amado e vai ser querido, e nós vamos amá-lo e vamos cuidar da forma como vier. Porque a miniocentese, conversando com a minha obstetra, que foi uma pessoa maravilhosa na minha vida durante toda a gestação, a doutora Nicole, ela falou assim, olha, Juliana, a miniocentese, ela tem uma probabilidade de rompimento de bolsa, e aí o bebê tá bem, vai que rompe essa bolsa, o bebê vem a óbito, você vai ficar mal. Ela falou, eu, como mãe, eu não faria. Entendi. Mas fica a seu critério. E aí... Mas aí deixa eu te perguntar termina de falar e depois eu quero perguntar outra coisa. Então, e aí nós decidimos não fazer. E eu fiquei muito tranquila em relação a isso, o Paulo também estava muito tranquilo em relação a isso, até porque nesse morfológico que eu fiz com esse segundo médico, eu acho que eu saí tão abalada, né, com a outra médica, que ela me deixou tão mal, que eu conversei tanto com Deus, e ela falou tanto na minha cabeça de uma síndrome, que o Bernardo teria uma síndrome de Tanner, que o Bernardo não passaria da 16ª semana, que a minha gestação não chegaria até o fim, enfim, falou barbaridades para mim. E aí, essa síndrome de Tanner só dá em menina. E eu falei para ela, mas como você tem tanta certeza assim, se você nem sabe o sexo, né? E aí, quando eu fui nesse outro médico, eu falei, doutor, dá para saber o sexo, né? Ele falou assim, Juliana, eu não gosto, porque o feto ainda é muito pequeno. Ele falou, mas a gente puxa uma linha aqui, uma aqui, quando o ângulo dá muito aberto, a probabilidade de ser menino é muito grande. Aquilo, para mim, eu tomei como se fosse Deus falando comigo. E aquilo me tranquilizou muito o coração. Falando assim, acalma seu coração que vai dar tudo certo. E me acalmou. E foi aonde eu me decidi que dali em diante eu seguiria firme e que Deus conduziria a minha gestação até o final. Então, foi assim, entendeu? Então você falou assim, você fez o morfológico no começo da gravidez e isso mostrou que poderia ter o feto, a criança, poderia ter a síndrome de Down, logo no começo do morfológico. Não a síndrome de Down, né? Não a síndrome de Down, uma síndrome. O que diria para mim se era a síndrome de Down ou não seria outros exames que ele... Exatamente, a miniocentese. Mas
o morfológico que é feito logo no começo, e algumas mães não têm, elas não fazem, né? Não é sempre que as mães fazem. Eu tenho recebido algumas reclamações de mãe que não tem conseguido fazer o morfológico. Né? Então, e aí a gente vê como que é importante, né, o morfológico, porque ali você também já prepara a mãe, porque lógico, acontece o primeiro impacto, mas depois você vai, é seu filho, você vai amando, você vai, aquela criança que você vai estar gerando ali, você vai dando amor quando você sabe, né? A importância, você deu uma luzinha aqui para a gente levantar sobre esse exatamente. E morfológico. assim, infelizmente, as mães que dependem do SUS para fazer o morfológico, infelizmente, muitas delas não conseguem fazer o morfológico do primeiro trimestre, que é o mais importante, né? Que é o morfológico, que é o. Acho que eu até vi uma pergunta aí, o Diego perguntando o que é o morfológico, né? O morfológico, ele é uma ultrassonografia que é feito para você verificar. Vou falar bem grosseiramente, hein, porque eu não sou médica. Mas assim, é um ultrassom onde é feito um ultrassom que se chama ultrassom morfológico, para você verificar, né, como está o bebê, como está o feto, né? Então é feito medidas, mede os ossos, é verificado como estão os órgãos internos do bebê, é medido a circunferência da a cabeça, não é? circunferência da cabeça, exatamente. E no primeiro morfológico, que é o imprescindível para você verificar se o feto tem alguma anomalia, né? Para ver se o feto tem algum problema. Então, existem alguns pontos que são medidos no primeiro morfológico que tem que ser no primeiro morfológico. E se perde o primeiro morfológico, após o exame já não é tão conclusivo. Então, por exemplo, o ossinho do nasal, né, que diz se o bebê verdade. é um marcador da síndrome de Down, a transnucência nucal. A transnucência nucal, ela só dá alterada no primeiro trimestre. Após isso, o marcador ele já não é confiável, né? Olha só. O fêmur também, a medida do fêmur, né, que é da coxa, também é um marcador para síndrome de Down, e fora as outras síndromes, né? Então, por isso que o primeiro morfológico, ele é tão imprescindível para você descobrir se o bebê tem algum problema, né, congênito, né, principalmente síndromes e cardiopatias congênitas. E aí eu quero aqui até ressaltar uma fala aqui da Simone. Obrigada, Simone, pela participação. Ela fala, né, falta informação para as famílias e amparo também para que possam lidar com o momento, né? Seria necessário uma equipe neonatal para que trate essa questão da inclusão. E é verdade, é importantíssimo, porque é uma situação onde a mulher já está mais sensível, né? O parto já deixa, é um momento de força e ao mesmo tempo de sensibilidade ali, porque está vindo um filho. E aí, quando tem que tratar com uma situação de uma criança que às vezes a mãe tem receio, né? E não é porque ama mais ou ama menos, não, é porque tem receio, porque é novo, é uma situação nova que você tá lidando. Depois eu tenho certeza que você hoje está tirando de letra, né? A situação com o Bernardo, e depois com aprendizado, correndo e lendo e participando de palestras. Você vai vendo e vai desmistificando um monte de coisa, né? Mas no momento ali, essa equipe seria realmente fundamental, além do morfológico, como você falou na época certa, para detectar isso já logo antes. Bom, mas, ok, tivemos aí, teve
essa surpresa, veio o Bernardo. E aí? Qual foi o próximo passo, né? Depois a sua reação, os cuidados que você teve que ter logo no começo, teve perrengue aí que a gente acompanhou de perto, mas em relação ao Bernardo, né, Ju? Conta um pouquinho depois dessa adaptação do Bernardo, e aí o que você começou a fazer, onde buscar, como que foi isso depois de estar com o Bernardo na mão, no colo? Então, o Bernardo, ele nasceu guerreiro, né? O Bernardo, É. ele faz jus ao nome, né? Ele é um urso, né? Ele é o nosso guerreiro, né? Fez 2 aninhos agora domingo, né? Fez 2 Dia aninhos. 24, ele fez 2 anos. Verdade. E assim, o B, nós descobrimos, no segundo morfológico, nós descobrimos que ele nasceria com uma obstrução no intestino e que logo ao nascer ele teria que fazer uma cirurgia, né? Então, logo no primeiro dia de vida, o Bernardo já foi para a mesa de cirurgia, né? Ele já foi para o centro cirúrgico. Então, o nosso começar com o Bernardo já foi diferente, né? Nós iniciamos dentro de uma UTI, e ali nós permanecemos por 40 dias, né? E ali nós já aprendemos as duras penas, né? Muita coisa com ele, aprendemos a ser pais fortes, aprendemos a lidar com situações que eu nunca imaginei na vida, né? E... Ai, Mila, linda! Gente, deixa eu só fazer um parênteses. Claro. Essa Mila Rosseto, essa é uma mãe, essa semana foi a semana da adoção. E se tem uma pessoa nessa vida, que pelo menos aqui no Vale do Paraíba, que representa, uma das pessoas que representa a adoção aqui no Vale do Paraíba, é essa Mila Rosseto, gente. Olha, você precisa conhecer, viu, vereadora? Ela simplesmente tem 5 filhos adotados. Olha, digna de aplauso, parabéns. E dentre os 5, ela tem um filho guerreiro. Ela está falando que o Bernardo é um guerreiro, mas ela tem um anjo de luz, e que é nossa, é um ser mais especial que o Bernardo. Mila, lembrei muito de você essa semana, viu? Ó, mãezona do coração. Um abraço. Mas, enfim, não a conheço, mas só pela história a gente já fica fã. A Mila é uma pessoa mais do que iluminada, ela e o marido dela, pais lindos. Mas então, voltando. Então, mas aí, assim, após 40 dias, né, de UTI com o Bernardo, e aí a hora que nós saímos do hospital, a gente ficou bem perdidos, né, porque além do Bernardo ter a síndrome de Down, ainda tinha todos os cuidados pós-cirúrgico, né? E aí nós ficamos, poxa, onde vamos procurar ajuda, né? E foi aí que uma enfermeira do hospital nos apresentou um grupo, né? Que hoje é a nossa segunda família, né? Que hoje, assim, é o nosso mundo paralelo hoje, né? Que é a família Down, que eles abrangem, né, o Vale do Paraíba todo, mais litoral norte, mais o sul de Minas. Hoje nós estamos em mais ou menos mais de 250 famílias no grupo. Temos bebês, crianças, jovens, adultos. E foram eles que me acolheram, né? E me colocaram no colo, né? E me lembro, assim, até hoje, a Rita, que é
a, a coordenadora do grupo, ela foi tão querida que ela montou um mini grupo, né, um grupo de acolhida para me receber. E eu lembro até hoje as mães que participaram dessa acolhida e do carinho que elas tiveram comigo, né? E do cuidado que elas tiveram comigo, e me passar as informações, o cuidado, né? Porque elas não sabiam como era o Bernardo, porque a criança com síndrome de Down, ela é como uma criança qualquer. Uhum. Porque as crianças comuns, uma tem rinite, uma tem sinusite, uma tem diabetes, outra tem, né? A gente lida com... Exatamente. E a criança com síndrome de Down é a mesma coisa. Cada uma tem as suas particularidades, né? Então elas não sabiam quais eram as particularidades do Bernardo, né? Porque muitos deles, muitas dos bebês nascem com cardiopatias e muitas das cardiopatias são cardiopatias severas, que os bebês ficam às vezes meses no hospital, né? E graças a Deus o B não teve cardiopatia, mas teve obstrução no intestino. Então, elas foram muito, muito, né, queridas. E foram elas que me falaram, olha, Juliana, né, tem isso, tem aquilo, aí elas começam, né, aí a gente vai começar a conhecer quem são os profissionais, quais os profissionais que você tem que procurar, e aquilo também, né, para ontem você precisa procurar uma fisioterapia, para ontem você precisa procurar uma fono, para ontem você precisa procurar uma terapia ocupacional. Ô, Ju, é isso que eu queria, a próxima pergunta, né? Só para continuar aí a sua fala, você falou, olha a importância do apoio, né? Você está falando mais uma vez da importância do apoio, essa família dá o quanto auxiliou a você saber mais, a conhecer mais, né? A lidar com a situação, e é também aonde buscar o que você teve que fazer para buscar, para dar para o Bernardo condições dele crescer e avançar e ser independente, ser autônomo. Né? O que você buscou? Você está falando aí que elas mostraram e te falaram para você. O que você teve que fazer com o Bernardo? O que você teve que buscar para o Bernardo? Então, no primeiro momento, a gente quer procurar o Deus da síndrome de Down para você levar seu filho, né? Para ele tirar todas as suas dúvidas que você tem, né, da síndrome de Down. Mas, imagino. Acho que Deus foi tão bom com a gente que foram colocando profissionais tão qualificados na nossa vida que a gente não precisou chegar lá no Deus, né? A gente ficou nos cantos aqui mesmo. Mas assim, aqui em São José, a gente tinha uma pediatra que ela era especialista em síndrome de Down. Ela se aposentou depois o Bernardo estava com 4 meses, ela se aposentou. Falei, poxa vida, doutora, como você faz um negócio desse comigo, né? E aí, a primeira coisa que eu fiz foi levar o Bernardo nela para ela me ajudar, né? Me dizer o que era síndrome de Down, apesar de eu já, né? Imagina, eu já tinha lido tudo e mais um tanto. Porque apesar de eu não ter feito a miniocentese, não ter feito nenhum exame, mas com como os exames do Bernardo até o nascimento dele, tudo foi correndo muito bem, o desenvolvimento dele sempre foi tudo dentro da normalidade. Então, assim, a médica falou, Juliana, se o Bernardo tiver alguma síndrome de fato, é uma síndrome de Down. Se ele nascer com alguma síndrome, é síndrome de Down. Então, eu já estava preparada para receber um filho com síndrome de Down. Então, eu já comecei a ler, né, tudo sobre síndrome de Down. Então, a doutora Elizabeth me ajudou bastante em relação a isso, a quem procurar, né? Olha, Juliana, você precisa procurar para ontem, você precisa procurar uma fisioterapia, fonoterapia ocupacional.
em relação como que funciona, porque a criança com síndrome de Down, ela tem hipotonia. O que é hipotonia? Bem a grosso modo, né, falando bem grosseiramente, a hipotonia é como se a criança tenha a musculatura fraca, né? Como se... Então, mas isso não é uma fraqueza só na musculatura dos membros. É no corpo inteiro, nos órgãos também. Então, por isso que eles têm muitos problemas respiratórios, porque o pulmão não consegue colocar para fora o catarro, então aonde acumula muito catarro, aí desenvolve pneumonia. Por isso que a criança tem muita constipação, porque o intestino não trabalha direito, lentamente. Então, né, é intestino preso. Então, essa hipotonia eles têm no corpo todo, né? Então, a importância de fazer acompanhamento com a físio, hidro, como que é, terapeuta ocupacional, fono, tudo para desenvolver também, ajudar a desenvolver essa parte muscular, exato, trabalhar tanto fora quanto dentro para... entendi. E aí, muito bem. E aí eu saí do consultório dela na primeira consulta e já fui atrás de uma físio, já fui atrás de uma fono, já fui atrás de uma terapeuta ocupacional. E desde Ju, só um minutinho. Eu só vou ler aqui um comentário da Edna. A Edna é uma professora, colega, professora, e ela falou uma coisa muito importante. A tríade, família, escola, especialista, é uma parceria que só traz lucros para as crianças. Precisamos garantir tempo e diálogo para trocar nossos pareceres e alinharmos nossas ações. Perfeita a fala da Edna. Obrigada, Edna, pela contribuição. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. E a gente está vendo que quando tem essa parceria, escola, família, especialista, a criança só ganha, não é? A criança só ganha. Vai lá, continua falando. Vai, obrigada. Vai, termina que eu tô gostando do assunto. E aí, desde os 2 meses de idade, o Bernardo, ele faz acompanhamento com fisioterapeuta, com fono e com terapia ocupacional. Ele só não faz desde que nasceu, porque ele ficou 40 dias na UTI, porque senão ele faria desde que, né? Mas... Se pode, né? Se pode, vamos colocar, vamos fazer. Mas desde então, ele tem os... Agora eu vou rasgar seda agora para os profissionais, né? Agora ele tem os melhores profissionais, assim, top das galáxias. Gostou, né, mano? Ela tá assistindo, a Cláudia Mano. Que é a fono. A terapeuta ocupacional dele, que ela não está assistindo, mas ela vai assistir, porque hoje é aniversário dela. Feliz aniversário, Ana, que é a Ana Maria Burg. E a Hélia, que é a fisioterapeuta dele, da clínica Reviva. E o Bernardo também, ele faz o acompanhamento com a fisioterapia desde os 2 meses na Univap. Ele é acompanhado pelo professor Sérgio Takeshi e os alunos do Dr. Sérgio Takeshi lá pela Univap. E é até uma dica legal, né, para as mães, que às vezes o pessoal não sabe, que tem um link com o SUS, que as mães às vezes não sabem, as mães a Univap, ela tem um link com o SUS. Então, elas podem estar pedindo para... É bem legal. O atendimento que a Univap dá é muito bacana. E o professor Sérgio Takeshi, ele faz um atendimento... Nossa, é perfeito, assim. Ele é maravilhoso. E o Bernardo tem... E aí entra também... Pode falar. Não, eu ia falar, aí que entra também a questão do poder público, né? É garantir isso também. É a minha parte cobrar como vereadora, cobrar que a prefeitura tenha cada vez mais espaços
onde as crianças, não só com síndrome de Down, mas aí no caso, criança com síndrome de Down como o Bernardo, tem acesso a esses profissionais, né? Continua, sim. Pode continuar. Tem mais perguntas aqui, eu vou fazer. Porque lá eles... Então, e daí, desde então, ele vem, né? Ele faz, e a gente busca sempre o melhor, né? Assim, em questão de profissionais, o que tem de novo, né? A gente está buscando, gostaria de ter tempo, né? Para a gente poder buscar mais, porque é lógico que tudo que... tem muita coisa que é muito caro, né? Mas assim, eu acho que o Bernardo, ele sempre foi muito bem assistido até o momento, sabe? E tem uma pergunta. Tem uma pergunta aqui. Se essas terapias são feitas pelo convênio, como elas se comunicam? Se tem essa parceria, comunicação entre esses especialistas, né? Se tem comunicação entre os especialistas. No caso do Bernardo, daí você responde um pouquinho. Eu acompanho algumas mães com crianças que dependem do SUS, né? E aí é lógico que é um pouco mais demorado quando se trata do SUS, mas, por exemplo, que vão até a Univap, porque conseguem, através do SUS, ir para a Univap, e aí na Univap tem também não só fisioterapia, como tem fono, então conseguem fazer algumas terapias assim na própria Univap ou do SUS mesmo, na questão de psicólogos, fono e fisioterapia do SUS, é ainda algo assim bem... Precisamos cobrar bastante, né? A gente tem essas parcerias que fazem com o SUS, como a Univap, mas precisa ampliar esse trabalho. Eu sinto porque a demanda no gabinete, as mães pedindo, solicitando, né? Tem alguém chegando aqui, ó. Vamos falar oi, vamos falar oi. Olha lá, fala oi. Olha lá, fala oi. Cadê o B? Cadê o B? Lá, dá tchau lá. Olha lá, B! Oi, B! Oi, lindão! Manda beijo. Beijo. Ai, meu Deus do céu, que coisa mais linda. Tem como não ser mais gostoso. E aí, Ju, fala então como que comunica esses profissionais, se tem comunicação entre os profissionais. Então, esses profissionais do Bernardo são todos pelo convênio, a fono, a terapeuta ocupacional e pela clínica, são todos pelo convênio e elas conversam entre si, né? A fono, a terapeuta ocupacional, elas se conhecem, né? Já desde sempre. O professor lá na Univap, o professor Sérgio, ele sempre ele sempre se manteve Procura também. Saber. Ele também sempre conversa com a terapeuta, com a fono, quando é a necessidade, né? Mas com a terapeuta ocupacional, que tem mais link, a terapeuta mais com a fono, né? Que tem mais... E a outra fisioterapeuta dele, que é a Hélia, da outra clínica, que o Bernardo faz acompanhamento, a gente ainda não sentiu necessidade, porque o Bernardo começou a fazer acompanhamento com ela agora, de alguns meses para cá, depois que ele saiu da segunda internação que ele teve agora no ano passado. Então, não houve tanta necessidade, mas do começo, quando o Bernardo começou todo o tratamento, todo o acompanhamento, sempre teve essa comunicação entre eles, sim. E quando eles sentem necessidade que precisam um conversar com o outro, existe sim essa comunicação. E é pelo convênio. Na Univap não é... Na Univap, então, deixa eu só falar. Na Univap não é pelo convênio. Tá.
na Univap, a Univap ela trabalha de 3 formas. Ela trabalha pelo SUS, ela trabalha com o SUS. Então, a mãe, ela passa o filho em consulta na UBS, e aí, na consulta, ela pede para a médica, se tiver, né, o encaminhamento para fisioterapia, ela pede para a médica que gostaria que fosse encaminhada para a Univap. E aí a médica coloca no encaminhamento, entendeu? Entendi. Eu sei disso por quê? Porque no final do ano passado, eu passei o Bernardo em consulta na UBS e eu pedi para a médica que ela fizesse o encaminhamento para o Bernardo para fisioterapia, e foi muito rápido, viu? Não foi demorado. Eu até me surpreendi. E aí eles fizeram esse encaminhamento e chamaram o Bernardo para continuar o acompanhamento dele na fisioterapia na Univap. E aí eles também atendem pelo um convênio que é da Unimed. Então, quem tem convênio Unimed também aceita lá. Então, tem o atendimento particular lá na Univap. Só que é particular assim, você paga uma taxa, que é uma taxa só para um pagamento mínimo lá, só para manutenção, assim. Né? Exatamente. É a forma como eu faço com o Bernardo lá. Entendi. Ô, Ju, e como que está sendo agora, nesse período de isolamento, né? Sem escola, e os cuidados, porque, assim, tem a questão de você precisa ter mais cuidado para não pegar uma gripe, um resfriado. Como que é isso? Você falou da questão dos órgãos, né? Que eles têm que fazer fisioterapia por causa da musculatura, enfim, precisa ter um cuidado maior? Então, precisa, né? O indivíduo com síndrome de Down, eles têm a imunidade deles é mais baixa, né? Eles têm a imunidade mais baixa. Então, o cuidado com eles já é dobrado. Agora, na pandemia, a gente mais que redobrou, né? E agora que entrou o inverno, a gente triplicou o redobrado. Eu imagino. Né? Então, assim, todo o cuidado com eles, né, são os nossos cristais, né, que a gente fala, que são os nossos cristais, porque a imunidade deles é uma imunidade muito baixa. Então, assim, todo o trabalho, todas as palestras que a gente tem assistido dos médicos, das nutricionistas que conhecem da síndrome de Down, que conhecem, né, do metabolismo do indivíduo com síndrome de Down, o que eles pedem, o que eles pediram para a gente fazer? Melhorar, triplicar a alimentação que aumenta a imunidade, né? Então, melhorar a alimentação, né? Então, assim, eu tenho a comida do Bernardo, eu tenho redobrado em questão de alimentos que melhora a imunidade, vitaminas, né? Tanto a pediatra do Bernardo como o pneumologista dele, em janeiro a gente já tinha começado um tratamento, já pensando no inverno, né, para já tá atacando a imunidade dele. Aí, a hora que entrou com esse negócio da pandemia, o pneumologista dele já falou: Juliana, pode vir aqui. Reforça, né? Reforço. Aí a gente reforçou mais ainda a questão da imunidade dele. Então, assim, a imunidade dele tá a milhão, né? Porque que bom, que bom. Mesmo assim, tem que tomar cuidado, né? Não pode ficar exposto. Mesmo assim, né? não pode. Então, assim, todo cuidado No começo, Ju, foi mais difícil. O começo foi muito complicado, porque a gente ficou muito
a gente ficou desesperado, isso eu vou falar por mim e por todas as mães, em relação às terapias, né? Em relação às terapias. Porque, nossa, a gente falou, como assim? Como que vai ser? Eles vão regredir, né? Como que a gente vai fazer com as terapias, a fisioterapia, agora que ele está quase andando, nossa, agora que está quase falando, nossa, agora que está quase isso, agora que está quase aquilo, como que a gente vai fazer com as terapias? Então, o nosso desespero foi em relação às terapias. Foi parar as terapias. Mas não tinha como também, né? Não tinha como continuar. Não tinha. Tinha que, nesse período... No começo, a gente até pensou em continuar e tal, mas aí a hora que a gente viu que o negócio realmente era perigoso, sério, né? Era sério, não dá, né? Aí os próprios profissionais falaram, olha, não dá, né? E aí também depois veio, né, as falas. Mas aí também depois, logo na sequência, os próprios profissionais, aí a gente começa a ler, né? Aí entram as psicólogas, né? Aí entram os coachings. E aí eu comecei a ler bastante, e aí comecei a tranquilizar meu coração, e não adianta a gente sofrer, né? Não adianta sofrer. E assim, eu sei que o Bernardo, ele, assim como o Bernardo, eu acredito que muitas crianças, outras crianças, até porque eu estou acompanhando, a gente acompanha aqui no grupo, não é só o Bernardo, continuou o desenvolvimento em casa. Né? Sim, o Bernardo andou, né? O Bernardo andou nesse período de pandemia. Ele começou a andar. O Bernardo verdade. Né? Não tem como, vai estimulando, né? Você vai trabalhando o estímulo, a fala, enfim. E assim, a gente está acompanhando, as outras crianças, e a gente vê que assim, essa semana mesmo, né, um outro bebê lá, o Ítalo, lindo, que eu amo de paixão, também começou a andar, sabe? Olha só. Então, assim, a gente vê que eles, né, continuam o desenvolvimento deles, né? Sim, então sim, a gente tem que acalmar. Então, assim, chegou um momento que eu acalmei meu coração, falei, não, que senão eu vou ficar doente, eu vou pirar, né? Então, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Então, vamos curtir a pandemia, vamos curtir a quarentena em casa. Fica junto e vai, né? Vamos relaxar. Verdade. Foi o que fizemos. Eu, na verdade, igual a gente também, né, nessa pandemia teve que se rever algumas situações, né? E lembrar também, né, Ju, a gente não vai nunca deixar de essa pandemia toda, mas a gente, mesmo assim, sugere, trabalha, lê, estuda, e para quando passar tudo isso, a gente continuar na ativa, né? E falar de ativa, você contribuiu bastante para os projetos de leis que nós apresentamos, né? 3 projetos de leis que vão de encontro a isso. Claro que ainda tem muito ainda para ser discutido, a gente tem conversado bastante sobre isso, mas tem alguns aqui, dos 3 eu queria chamar a atenção. Um é que o registro e a comunicação dos nascimentos de criança com síndrome de Down nos hospitais do município seja mais efetivo, né? Até mesmo para sabermos a quantidade das crianças que nascem, para ter esse acompanhamento, para ter esse trabalho logo que nascem. Então, para a gente ter dados concretos, tanto no hospital público quanto no hospital particular. Então, é um projeto de lei de sugestão da Juliana. Outro é a campanha a permanente campanha de conscientização, né, dos condutores de veículos em relação às vagas de estacionamento, porque para deficiente e idoso, difícil. Não é? Porque as pessoas acham que tem o desenho do cadeirante e que deficiente é só o cadeirante, né? E não é. E as pessoas precisam saber, precisam conhecer, as pessoas não têm essa noção. Isso aí é fato, porque eu já vi pessoas discutindo com pessoas cegas. Discutiu com uma pessoa cega, estava o motorista e a outra pessoa do lado, e a pessoa era cega.
E estava sem cadeira de roda, mas o outro veio para discutir porque estava no lugar de deficiente, mas era uma pessoa com deficiência visual. Então, isso tem em várias outras deficiências. Então, essa campanha permanente, eu acho que, além de educativo, e mudar um pouco também o olhar para as pessoas, e também tem outra questão da sala de aula, que foi uma proposta já antiga, mas que a gente começa a ver, a olhar também a sala de aula, quando se tem criança que precisa de uma atenção especial, ela tem que ser olhada de maneira especial. Tem, sim, o estagiário, mas, às vezes, tem mais de uma criança. A própria colega Edna mesmo, que estava aqui, que fez um comentário, eu pude trabalhar com ela e na sala dela tinha mais de uma criança, não era com síndrome de Down, era autista, e uma estagiária e uma professora não é que não dá conta, mas precisa de necessidade, porque às vezes são crianças que também está saindo da fralda, são crianças que precisam de uma atenção. Então, às vezes, o número de crianças é grande para se fazer um trabalho efetivo. Então, é um compromisso, e fora outros projetos que a gente tem conversado, é um compromisso para a gente olhar, de fato, que a inclusão aconteça, porque é importante que a inclusão aconteça, e não é importante só no caso, para o Bernardo. É tão importante para o Bernardo, mas tão importante também para as outras crianças, né? Para as outras crianças que vão ver Sim. e vão crescer respeitando o diferente, respeitando aquele que é, e isso tem que acontecer. Eu acho que esse respeito que é para o que é diferente, porque é só diferente. Na verdade, é só diferente. Então, a gente vai continuar Exato. Trabalhando nessa direção para apresentar propostas que realmente mude e melhore essa situação, e cada vez mais eu preciso, sim, da sua colaboração e das pessoas da família, e que ajude também a gente a mudar um pouquinho esse olhar na sociedade, né? E o mandato está isso, o mandato está para isso, o mandato está para a gente tentar trabalhar um pouquinho naquilo que a gente consegue, né? Pelo menos levantar o debate, como a gente sempre fala, às vezes um projeto que é apresentado pode até não passar, mas estimula Levanta o debate. Exatamente. Exato. Estimula a discussão, estimula o debate para que mude, né? O que nós mães, né, nos grupos, muita gente, né, às vezes a gente fala, mas a gente vai procurar um político? Mas para que procurar um político? É sempre a mesma coisa. Ele só, né, fala sobre... E é importante, sim, né? Eu acho que sim, tem que procurar e tem que ser falado, porque é isso, por mais que às vezes o projeto não seja aprovado, mas abre discussão, né? Abre outros olhares, abre novos, abre esses olhares de novas pessoas, né? De novos órgãos, né? Isso é importante. E a gente precisa fomentar isso na cidade, né? Eu acho que São José, o tamanho que tem São José dos Campos, gente, tanta coisa poderia ser feita em São José dos Campos. Tem tantos projetos aqui em São José. Tem a Azim, que faz um projeto lindo que a Azim faz. Eu vi que a Patrícia Perla, você lembra da Patrícia? Você vai lembrar dela, da nossa época. A Paty, que é de Jardim das Flores. A Paty, ela é assistente social na Azim. A Azim, a Azim faz um trabalho lindo com os jovens, com os idosos com síndrome de Down. Poxa, eles ficaram, não sei como que está agora a situação da Azim, mas a Azim ficou um tempo sem receber verbas. Verba, né? Verdade. Tem a Ágape também, que é um outro projeto aqui em São José também, que é um projeto super bacana, mas não é só voltada para síndrome de Down. A Ágape já abrange um pouco mais, pega outras
deficiências, não só a síndrome de Down, mas também faz um projeto lindo. Mas, assim, não poderia isso estender, né, para as escolas, né, estender, né, ampliar, né? Ampliar para os órgãos públicos. Olhar, né? Não ficar só no numa privado, entidade, só ficar nas entidades. Ou então o governo dá mais apoio para essas entidades, já que eles têm dificuldade em eles fazerem isso, então eles dão mais apoio a essas entidades. Sim, ou fomentar para que mais entidades possam ser criadas, né? Porque não tem só a síndrome de Down, né? Tem o autismo, tem várias outras síndromes, tem várias outras, né? Tem os cadeirantes, tem os PCs, né? As crianças, os jovens que têm paralisia cerebral, que precisa de um atendimento diferenciado, né? Então, assim, realmente precisa de políticas públicas, precisa ser discutido, sim. Eu acho que, infelizmente, as pessoas fica essa discussão só nos grupos, ficam com medo de levar isso, de levar essa discussão, né, para um político, porque, né, tem aquelas questões... Olha só, ô Ju, você falando aí dessa questão, desculpa te cortar, mas eu também, é uma contribuição aqui da Cibele, ela é professora, e aí eu quero mais uma vez agradecer a participação de todas as pessoas. Eu estou tentando ler aqui as mensagens, mas eu não estou conseguindo falar de todas. Olha só, Juliana, sobre esse acompanhamento na escola, algumas crianças precisam de uma alimentação diferenciada, tem dificuldade em engolir o alimento, entre outras necessidades. Para um político, Desculpa. Que os estagiários não sabem como realizar. É necessário uma equipe multidisciplinar nas escolas, uma enfermeira para esses cuidados, mais relacionados à saúde dessas crianças. Realmente, olha, a luta é grande, né, Ju? A gente costuma falar lá, a luta é grande, porque, de fato, você vê o que a Cibele está falando, é verdade. Sim. A estagiária é importante, mas o profissional de saúde é importante, essa equipe multidisciplinar é primordial para que se desenvolva o corpo escolar, desenvolva as crianças, para que realmente a inclusão aconteça da melhor maneira possível. Né? São sonhos. A enfermeira, a gente falou sobre isso esses tempos atrás, não foi? A gente estava falando sobre isso. Foi. E aí você vê que... E isso é política. É a escolha que você faz. Né? Então, na verdade, os grupos têm, sim, a política é importante, o debate é importante. Claro que os grupos fazem por si só, fazem as suas palestras, fazem os seus debates, tem o seu trabalho próprio, mas tem que, além do muro dos grupos, né? Tem que buscar, sim, políticas públicas que mude para uma sociedade, que seja bom para uma sociedade, porque ganha o todo, ganha o coletivo, ganha a escola, ganha os alunos, ganha os professores, porque eu, como professora, muitas vezes eu não sei, lógico, a gente corre atrás para saber como lidar com algumas situações, mas é difícil também. Muitas vezes a gente tem 30 crianças na escola e você tem que lidar com situações diversas ali, então você precisa de amparo, você precisa de políticas públicas realmente para avançar. E agora, nessa pandemia, Ju, assim, eu acompanhando de perto as mães que já têm os filhos, né, na idade já estudantil, né, escolar, você vê o quanto essas crianças acabam, às vezes, não tendo tanto apoio, né, em relação a material, mas não é porque a professora não quer, né? É por causa mesmo da quantidade de alunos, porque não tem uma estagiária, porque não tem uma tutora, porque não tem um respaldo do governo por trás. Né? A professora até tenta, né? A gente vê que a professora
nossa, professor, acho que eles tentam o máximo que eles podem, mas assim, acabam, porque é um material diferenciado que precisa, né? Então, é um acompanhamento diferenciado que precisa. Então, assim, as mães relatando que agora que estão em casa e que estão com material e que estão com. Então, assim, elas estão vendo o quanto é trabalhado em escola, o quanto é a dificuldade. Então, assim, é difícil, não é fácil. Precisa se trabalhar muito a política pública, muito, muito, muito mesmo. E nós estamos aqui, Ju. Quem sabe, num futuro breve, nós teremos, né, umas escolas modelos. Vamos continuar lutando, né, Ju? A gente não pode desanimar, são passos, eu costumo falar assim, a gente não pode desanimar. A gente tem que continuar lutando por aquilo que a gente acredita, por aquilo que a gente acha que é justo, certo, correto e o melhor. E a inclusão, ela é importante, mas precisa, sim, desse amparo, dessa equipe multidisciplinar, precisa desse apoio. E vou fazer também uma observação aqui, viu, Ju? Só que também depende muito dos pais, viu, Ju? Também, assim, pelo que eu vejo de mim, né, com o Bernardo, que ele ainda nem na fase escolar ainda está, mas pelo que eu já estou vendo, pelo que eu já estou acompanhando, depende muito dos pais. Os pais precisam ajudar em casa para que os filhos consigam acompanhar na escola, né? Se a gente eu tenho a Morena em casa, que é uma criança comum. A Morena tem as suas dificuldades já na escola, né? Assim como qualquer criança. E a gente sabe que se a gente não ficar no pé, se a gente não acompanhar, se a gente não estiver junto, a criança não deslancha. E aí é muito fácil também a gente colocar a culpa na escola, no professor. Ah, sem dúvida. Nunca é nossa, né? Nunca é nossa culpa. É sempre do outro. Esse que é o grande problema. E com um filho especial, essa cobrança, esse acompanhamento dos pais é 3 vezes maior, né? Então, assim, não adianta eu também querer colocar o Bernardo numa escola e querer que ele tenha um acompanhamento e querer que a escola também faça um milagre, se eu em casa não tiver um acompanhamento muito justo e muito junto dele, né? O que a Edna falou, família, escola e parcerias, né? A família, escola e profissionais. A escola não vai, porque a gente, infelizmente, assim, nós moramos num país que não existe uma política pública, né, totalmente estruturada para uma criança com deficiência. Então, se você quer que seu filho, né, depende muito da gente, depende. Então, assim, o que eu já estou lendo, o que eu já estou procurando, eu já tô querendo começar a alfabetizar o Bernardo. Calma, Ju, sem ansiedade. Cada coisa no seu tempo. Não é alfabetizar. Cláudia Mano, Ana Maria, Simone Venturoso, todas as professoras que me ouçam. Não é assim. Não é assim. Mas eu já estou querendo fazer alguns cursos, algumas coisas que eu estou vendo, para já começar a trabalhar algumas questões com o Bernardo, porque a gente sabe da deficiência deles, né? Para lá, quando ele entrar na escola, ele conseguir ter um acompanhamento. Então, isso é importante. Bom, são tantas coisas, né, Ju? A gente tinha muita coisa para conversar. Na verdade, a gente tinha... tem muita pergunta, muita gente dando os parabéns, muita gente mandando abraço, mandando perguntas. E aqui eu quero agradecer todas as pessoas que participaram, contribuíram, fizeram perguntas. A gente tenta depois responder, né, no decorrer do dia. A gente vai respondendo um pouquinho outra
as mensagens que nos mandaram. Mas eu quero aqui, eu sei que tem muita coisa, mas o tempo também, a gente tem um limite de tempo, né? A gente esquece que a gente também tem essa... se deixar, a gente vai conversando, né? Vai tomando um café e vai conversando aqui. E vai. Com e certeza. Quem sabe a gente pode... A ideia é depois, como a gente fazer o Café com Prosa ao vivo e a cores, né? A gente continuar fazendo esse Café com Prosa com vários assuntos e assuntos diferentes, como a gente tem feito através da live, como a gente fez com a Aninha, falando sobre a questão da criança, do Conselho Tutelar, da assistência social. Agora, com você, falamos um pouquinho sobre as crianças com síndrome de Down, o que tem acontecido, você que é mãe, e esse olhar de mãe, e nesse período de pandemia, tudo isso, e assim, semana que vem vai ser outro assunto, e a gente está querendo fazer isso também depois ao vivo e a cores. Muito bacana. E aí, com tempo para as pessoas participarem também junto conosco, que eu acho que isso é muito importante. Eu só posso agradecer você por ter participado, ter aceitado participar aí com a gente, e agradecer a todas as pessoas, mas pelo tempo mesmo, a gente tem um tempo limite, a gente vai ter que dizer tchau. Então, Ju, eu quero aqui deixar o meu beijo aqui para o Bernardo, para a Morena, para o Paulo, para você, e obrigada por você compartilhar um pouquinho da sua história com a gente, com o mandato, pela contribuição que você traz para o mandato, e pode ter certeza que juntos, a gente está junto aí para tentar mudar um pouquinho a realidade e melhorar um pouquinho aqui na nossa cidade. Obrigada, Ju. Obrigada.